Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Privilégio estar com você e poder celebrar a palavra de Deus com você. Origem é o que eu pretendo falar com você hoje e quem sabe amanhã e depois. Eu quero compartilhar com você sobre isso, mas se você não está inscrito no canal do YouTube, se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like, é importante, dizem que é importante, e compartilhe dessa palavra com alguém. Isso sim é muito importante. Eu quero me servir de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, porque eu quero falar com você sobre origem, e vou falar nesses dias sobre origens de algumas coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aprendemos no colégio, na interação de aula de ciências, algumas coisas, muitas delas relevantes e importantes. E num desses estudos, assentados à sala de aula, todos ouviram que o universo foi criado, apareceu a partir de uma grande explosão cósmica. Na verdade, essa tese do Big Bang não fala de um ser criador, mas vai se reportando as coisas que nós vemos até hoje como obra do acaso, de algo que aconteceu, e colocam de lado a pessoa de Deus, do Criador de todas as coisas. Todas essas coisas que aprendemos no colégio, o pressuposto disso são teorias, a teoria do Big Bang, a teoria disso, a teoria daquilo. Mas o que eu quero falar com você não é de teoria. Eu quero falar da verdade da palavra de Deus que expressa e mostra o Deus que criou todas as coisas. E o texto diz que no princípio, quando Deus começou a fazer, Ele criou os céus e a terra e os níveis celestiais, aqueles que enxergamos a olhos nus, aqueles que o homem com foguetes e espaçonaves possam tocar, aquele céu que é intocável, que é a morada de Deus, que o homem não consegue tocar por sua persuasão, a esfera espiritual invisível dos seres espirituais, enfim, céu dos céus e céus. Deus criou tudo, as criaturas que habitam a terra, as criaturas que habitam os céus, todas as coisas. Gênesis capítulo 1 é claro em falar do primeiro dia que ele forma a luz, do segundo dia que ele forma o firmamento, do terceiro dia que ele cria a terra seca, separa das águas e cria toda a vegetação, o dia quarto que ele cria os luzeiros, o dia quinto que ele cria os peixes, os animais, os peixes e as aves, o sexto dia que ele cria os animais e forma o homem, e o sétimo dia que ele cessou, porque no sexto ele completou tudo aquilo, e no sétimo dia ele descansou no sentido de haver feito o que ele projetava fazer. Então no sétimo dia já estava tudo concluído, ou seja, foi concluído no sexto. E no sétimo, Deus curtiu, Deus celebrou aquilo que ele havia criado. E o versículo 2 de Gênesis 1 diz: e a terra era sem forma e vazia, porque o Senhor estava dando a ela forma e a enchendo. Ele a encheu com aquilo que ele continuou criando. Ezequiel diz que Deus que criou a terra não a criou sem forma e vazia. E aí sim, vem algumas teorias da teologia, alguns pensamentos e vários pensamentos, que não é o que eu quero abordar, porque eu estou falando da origem, e hoje da origem do universo, e apresentando aquele que é o construtor do universo, aquele que pelo poder da sua palavra tudo formou, até chegar a cada um de nós, e por que não falar de coisas que ele ainda está construindo em nós. Existem coisas que não se terminaram de formar.
Mas ele não descansou no sétimo dia? Calma, durante essa semana a gente vai conversar sobre isso. E a terra era sem forma e vazia. E diz aqui que havia trevas sobre a face do abismo. Eu acho lindo e maravilhoso quando o próximo versículo diz que disse Deus, haja luz e houve luz. Embora Deus não precise, não necessite de luz para enxergar, mas é um princípio não humano, é um princípio espiritual. A Bíblia não diz apenas que Deus criou a luz, mas sabe o que a Bíblia diz? 1 João capítulo 1, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, no sentido de obscuridade, malignidade, projeto destrutivo para alguém. Não. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, de um grande abismo. E daí a mente das pessoas podem voar no sentido de tentar compreender tudo isso, mas vamos esbarrar com a nossa limitação. E eu volto a dizer, o meu propósito aqui não é expor teses da ciência, porque eu vaguearia e não conseguiria me expressar. Mas o meu intento aqui é lembrar você, informar você, caminhar com você nessa obra linda, maravilhosa e nessa ideia de Deus. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. As pessoas podem pensar assim, mas o Espírito de Deus estava se movendo sobre as faces das águas para lá e para cá o tempo todo. Eu só quero te lembrar que quando o Espírito está se movendo é no momento da criação. Então, esse mover do Espírito é uma investigação, é a forma de ver, de olhar, de observar e de determinar. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E é interessante lembrar do movimento do Espírito de Deus. Um movimento que estava presente na criação e um movimento que continua presente na criação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Deus e pelo poder da sua palavra subsiste. Quando nós olhamos o sistema solar é magnífico. A distância dos planetas do sistema solar em torno do Sol, rodando em torno do Sol com a Terra em volta de si mesma, não há choques, se mantém na distância que Deus mandou que estivesse, porque junto, repito, com o Deus Criador, com a palavra de poder do Deus Criador, permanece esta palavra, permanece essa ordem e funciona como ele disse que deveria funcionar. Durante muito tempo, e até uns dias atrás ainda vi só o enunciado de uma reportagem falando da probabilidade da aproximação da Terra do Sol, da destruição, da catástrofe que isso poderia acontecer e que um dia vai acontecer. A Bíblia fala que os céus e a terra que agora vemos estão reservados como um tesouro para o fogo. Mas isso é um outro assunto. Eu estou falando da origem e celebrando com você a origem de tudo isso. Que quando olhamos para as coisas que foram criadas, nós não adoramos as coisas que foram criadas, mas através das coisas criadas que nós observamos, nós podemos idealizar o Criador como uma obra de arte que alguém pinta, e quando pinta, quem estuda aquele artista consegue enxergar o que ele está colocando naquele pincelada que deu naquele quadro, que a maioria não entende nada, mas quem segue a sua obra consegue contactar o que está na mente ou no intuito daquele artista. Então, tal qual esse exemplo que eu te dei, e antes desse exemplo que eu te dei, vem o Senhor, que quando olhamos para tudo que Ele criou, temos a sensibilidade de quem Deus é. E a Bíblia diz que Deus está presente nessas coisas que Ele criou para que o homem fique inexcusável, para que ele não tenha como se desculpar, que a sua mente tem que funcionar em relação a tudo isso, para que ele pense, para que ele entenda, para que ele compreenda que
bum, uma explosão grande, não poderia formar toda essa coisa que é idealizada, me permita dizer, na prancheta celestial. Que nada disso aconteceu por acaso, que tudo que vemos é obra de um ser, ou do ser criador, do ser eterno, de Deus. Mas qualquer dúvida pode entrar em choque, em curto-circuito, quando nós analisamos o nosso corpo. Uma para lá, outra para cá, minha mente comandando. Sorrindo, fazendo cara mais ou menos, minha mente comandando. Há um cérebro que comanda pela sua descarga nervosa, impulsos nervosos, todas as atitudes, tudo que eu queira fazer com o meu corpo, porque há uma mente comandando. Da mesma forma, a mente do Criador, o poder do Criador está presente. É lindo quando Paulo faz a analogia da igreja, que diz que a igreja é um corpo cuja cabeça é Cristo, que comanda o corpo, e quem quiser faça parte do corpo. É extraordinário isso. Quando eu disse que Deus criou e continua criando e tem coisas que Ele está aperfeiçoando, é isso, exatamente esse o assunto. Ele está aperfeiçoando aquilo que Ele idealizou em nós, nos vários aspectos espiritual, emocional e físico. Ele ainda está constituindo em nós a imagem do seu Filho. A Bíblia diz isso nas cartas apostólicas, que Deus está construindo em nós, nos aperfeiçoando. Filipenses 1,6 diz que aquele que em nós começou a boa obra irá completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, essa obra espiritual maravilhosa, divina na minha vida, ela está em plena construção. Paulo, usando a analogia de uma construção, ele diz que pôs um fundamento, que é Cristo, e agora cada um edifica a sua própria vida sobre esse fundamento, sobre essa base firme, que é o Senhor. Que privilégio eu e você temos de poder, em dias como o nosso, estar diante da palavra de Deus e considerar o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas e continua se movendo ou movendo-se sobre nós. Enquanto eu compartilho com você, enquanto eu falo dessa verdade bíblica, eu declaro e digo: o Espírito do Senhor está aí se movendo ou movendo-se sobre a sua vida com esta verdade acerca do Senhor, com essa comunicação, com essa revelação a respeito do Senhor, que é tão descrida, desconsiderada, colocada à margem de uma pseudo-verdade, mas na verdade é algo tão fácil de tocar. Em relação às coisas que são reveláveis por Deus, eu me lembro que em Mateus 11 está escrito que Jesus orou ao Pai dizendo: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e àqueles que se dizem entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Se você agora, com uma postura devocional, submissa ao Senhor, você, o mais cético que me ouve, se você falar agora: Deus, me ilumina, abra o meu entendimento para compreender isso, o Espírito que se movia sobre a face das águas estará se movendo sobre a sua vida de uma maneira transbordante e vai te levar a conhecer não só o Senhor como Criador, mas como seu Pai Celestial, como o pastor de você, que é ovelha, e como o Senhor que move céus e terras para ministrar aos seus filhos. Uma das coisas extraordinárias que eu vejo aqui no momento da criação, que a Escritura diz, é que a Bíblia diz: viu Deus que era bom. E quando Ele cria o homem, a Bíblia diz: viu Deus que era muito bom. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus. Ei pessoal, pastor Leandrinho passando por aqui para convidar você
para o Congresso de Família na Assembleia de Deus de Nova Friburgo. A 5ª Assembleia de Nova Friburgo vai acontecer dos dias 20 a 22 de maio. Você não pode perder. Eu, pastor Leandro da Lagoinha, estarei junto com você, minha querida esposa, pastora Aline, também. Você não pode perder, chama todo mundo e vem viver transformação nesses dias. Até lá.